Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aqui o convite, né, que me foi feito pelo professor Henrique e pela Nathalie, para falar um pouco, então, desse texto atribuído a Euclides, né, Sectio Canonis, que nós vamos ver o que é e como é, e eu fiz uma tradução para a Revista Brasileira de História da Matemática. Bom, então vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Bom, acho que é indispensável falar que a música é um elemento importante em qualquer cultura. Bom, aqui nós vamos falar especificamente da grega, e conforme nós vamos nos aprofundando, né, nessa cultura, a gente vê diversas faces aí, como eram apresentadas em cerimônias religiosas. Tivemos a oportunidade de ver aqui as Olimpíadas, né, onde foi bom porque vários trabalhos sobre a cultura grega despontaram nessa época, né? Por exemplo, eu achei um texto mais recente sobre o papel da música nos Jogos Olímpicos, como que era usada, né? Mas também banquetes, teatro, né? Os poetas que recitavam eram acompanhados por música em campanhas militares para ditar o ritmo das tropas. E aí nós temos, então, diversas também representações. Eu peguei algumas aqui só para ilustrar algumas imagens de como isso, apesar da música ser algo que não tenha ficado de uma maneira concreta, porque não tinha exatamente uma escritura, mas os instrumentos, né, como eram usados, né, o aulos, deixa eu ver aqui o que eu fiz com a imagem, peraí que ela saiu. O aulos, enfim, a lira, e aí outros instrumentos, né, a própria seringe, que era considerada a flauta de Pan, salpinx também seria a corneta. São aí diversos instrumentos que aparecem conforme a gente vê aí nas imagens, né? Então, por exemplo, representações da lira também, e por aí vai. Então, pegar um pouquinho, né, desse estudioso alemão, né, o Werner Jaeger, que vai falar sobre a paideia. Enfim, vai dizer que os verdadeiros artistas, né, os representantes aí seriam, então, os músicos, né, aqueles que estão ali com uma palavra oral, vamos dizer assim. Podemos pensar que se a essência da educação ela consiste em uma modelagem dos indivíduos pela norma da comunidade, como explica o Jaeger, então essas artes que transmitiam oralmente as tradições que eram acompanhadas por sons, então elas ganham então um primeiro plano. Então, começar falando um pouquinho desse panorama da música, apenas para destacar. E esse autor ele vai colocar um elemento importante, que acho que é um diferencial da cultura grega que eu considero, que nas palavras dele aí é uma aspiração à forma, né, uma tendência formalizadora. E isso a gente vai ver na fixação das leis escritas, da poesia, da própria escrita de regras, né, dos chamados aí nomoi, e a matemática vai fazer parte disso também, né, e vai combinar com a música. A matemática, por exemplo, mais tarde, lá do século, vamos dizer, do século III em diante, essa tendência ela vai tomar corpo no que a gente chama de uma axiomatização, ela vai propor princípios, né, como se fosse uma arqué para os objetos matemáticos também. Então, tem esses fatores. Bom, uma coisa que eu gostaria de destacar que é interessante é esse filósofo italiano, Giuseppe Cambiano, não sei se ele é muito conhecido no âmbito brasileiro, mas tem um artigo que ele fala de algo particularmente interessante. Ele vai dizer que a matemática é uma ciência que, a princípio, não tem confrontos, tá? Quer dizer, porque os matemáticos talvez tivessem um ambiente onde eles concordavam muito mais do que discordavam. Se nós pensarmos na tradução filosófica, por exemplo, né, tem Tales, Anaximandro, Anaxímenes, cada um propunha a sua escola.
E no caso da matemática, ele vai comentar que nós não encontramos escolas de matemática, não havia essa disputa, não havia essa polêmica. O exemplo que ele vai trazer é o da medicina, que é um caso de modelagem aí que praticamente nunca chegou a um acordo por causa dos seus praticantes. Então, é uma tecné aí que a sua modelagem, como nós podemos pensar música e medicina, está mais nesse campo da modelagem, né, de algo real, do cotidiano. Claro, se pensarmos que a geometria teria vindo da astronomia, mas aí já é um passo mais largo, digamos assim. E a aritmética em si, que dos processos de contagem. Mas, assim, o que nós percebemos na matemática, até pelo aquele fragmento que nós temos da história da geometria, de Eudemo, nós até tínhamos relatos de várias descobertas matemáticas, mas elas não concorriam entre si. Elas têm mais uma característica de um acúmulo de saberes, como se fosse um mosaico de problemas e descobertas. Quer dizer, né, depois também algo que surge na Grécia, os manuais, que era esse acúmulo dessas descobertas, né, de medicina e de matemática. Então, ele vai destacar esse fator. Mas, né, como nós também queremos ter a nossa polêmica, então podemos dizer que na matemática, tomando esse viés da música, existe uma polêmica. Alguns dos problemas que o Cambiano vai colocar é que um equívoco de perspectiva dos historiadores da matemática, que era procurar matemática propriamente dita em textos anteriores a Euclides. E não vai achar, porque principalmente onde essa matemática residiria seria no pitagorismo. E nós sabemos que eles tinham, a transmissão oral era muito forte, além de ter esse certo hermetismo, né, doutrinal, quer dizer, uma coisa mais fechada. Então, esse erro de perspectiva, digamos assim, podemos chamar, seria que os matemáticos não têm que mais procurar textos de matemática, porque o que eles vão encontrar são textos sobre matemática. Então, quer dizer, que falam de matemática, não existe exatamente equações. Então, é preciso aí mudar o olhar, é preciso mudar a interpretação. É claro que existia matemática antes de Euclides, mas a pergunta não é apenas onde ela está, mas como ela se encontrava. E esses excertos, então, de matemática pré-euclidiana, acho que talvez majoritariamente estariam, então, nos fragmentos do Arctas e do Filolau. Eu vou falar um pouquinho mais desses dois aqui ao longo dessa nossa conversa. Eu vou falar bem mais deles. Bom, seguindo adiante, então, nós temos uma polêmica também na matemática e na música, que são dois modelos de formalização musical. Um aí que eu vou chamar de pitagórico euclidiano, e outro eu vou chamar de peripatético, né, que é os elementos de harmonia, do Aristoxeno, né, que a Nathalie traduziu. E depois, bom, é a pessoa acho que mais apropriada para falar disso, eu não, estudei mais o Euclides, e percebe-se como eles diferem, sabe, na tradição historiográfica, são aí duas propostas diferentes de modelar os sons. Bom, continuando, eu vou falar só um pouquinho a respeito dessa postura. Eu gosto bastante dessa imagem do deus romano, o Janus, que é aquele deus das mudanças, é o deus do final do ano, vamos dizer, da passagem de ano, que ele é representado por duas faces, uma olhando para o futuro e uma olhando para o passado. Aqui não está bem preciso, bom, como não está bem preciso, eu quero dizer que, assim, como bom mito, tem várias representações. Eu não fui feliz em escolher uma tão boa, porque outras dizem que, por exemplo, uma das faces seria de uma criança que olha para o futuro, enquanto a que olha para o passado é de uma pessoa idosa. Bom, por que eu gosto dessa imagem para pesquisa de história da matemática e que aí se entrelaça com a música? Porque a dificuldade do pesquisador é que, bom, Euclides ali, ele estaria aí em meados do século 3 e 2 a.C. Mas as coisas que falam a respeito dele são bem posteriores. Então a gente precisa olhar para o futuro, vamos dizer assim, o futuro do passado.
E essas fontes do futuro, né, que estão lá depois de Euclides, aliás, muitos anos depois de Euclides, elas vão indicar autores que estão no passado de Euclides. Então a gente fica aqui num jogo, né? Nós estamos num lugar temporal que são personagens que estão depois no tempo, que vão nos dar testemunho de coisas que são anteriores no tempo. Isso é a postura que a gente tem que ter. E, com isso, eu introduzo esses 3 personagens que nós vemos aqui, né, que são personagens aí já de tempo posterior a Euclides, né? 3 personagens estão no intervalo aí de cerca de 300 a 500 anos depois dele. E Euclides pouco se sabe, mas que são aí Ptolomeu, Porfírio e o Theon de Esmirna. E esses 3 personagens, então, que vão falar sobre música, né, e que eles são fontes importantes para o texto euclidiano da música, Sectio Canonis. E pela simples razão de que são eles quem atribuem uma primeira autoria de uma teoria musical ao Arquitas. Então, tá vendo? Agora a gente já tem que olhar para trás, né? E então ele vai indicar que existem elementos aí mais antigos que estariam lá em Arquitas, que é um personagem caro a Platão, quando nós estudamos Platão. Tem um fragmento e outros aqui, aliás, uma coisa que eu vou aproveitar comentar, né, que está registrado, tem uma nova coleção que o Dioscurans, né, aquela coletânea de fragmentos, tem uma nova agora que foi produzida por uma parceria entre Inglaterra e França, né? Eu acho que é da Universidade de Oxford, eles têm uma parceria lá e eles têm algumas equivalências com o Dioscurans, mas eles têm também fragmentos novos, porque esse Dioscurans é uma obra já bem antiga. Então, existem fragmentos novos, inclusive fragmentos de música, de Arquitas. Eu dei uma olhadinha lá, mas para essa apresentação eu não coloquei nada. Quer dizer, né, eles têm mais coisas do que tem o Dioscurans, então é um estudo mais profundo e mais recente, então vale a pena dar uma olhada nisso. Bom, em um dos fragmentos do Arquitas, ele vai usar essa expressão, né, falando dessas ciências, geometria aritmética, música, como ciências irmãs, essa expressão que está lá no grego, mathemata adelphia. E eu coloquei ela aqui porque eu gostaria de abrir um breve parênteses, porque Platão usa a mesma expressão no livro 7 da República, quando ele vai falar dessas ciências, quando ele vai falar de geometria, aritmética, música e astronomia, naquele currículo que ele está elaborando com o Glaucon, e ele vai falar do estudo da matemática. Isso eu gostaria de fazer esse parênteses, porque muita da matemática que nós encontramos em Platão, alguns estudos tendem a apontar que seria uma matemática pitagórica, e que o Platão conhece essa matemática que estaria em Atenas na época do Platão, ela seria, então, uma decorrência da matemática de Arquitas e Filolau. Então, quer dizer, esses são os matemáticos pitagóricos, né, o Arquitas e o Filolau, bem mais próximos aí ao tempo de Platão, e a matemática que Platão fala seria essa matemática desses personagens. Inclusive, nós vamos ver mais adiante aqui no decorrer dessa apresentação, que é o Timeu, onde vai falar de música. O que Platão fala no Timeu coincide com a Sectio Canonis, quer dizer, que é o texto, que seria o texto euclidianos. Mas não é bem o que Arquitas fala de música. Então, aí é interessante ver como é que essa tradição é transmitida, que ajuda, então, esses matemáticos, digo assim, porque esses matemáticos, ler as obras desses personagens ajuda a entender a matemática como encontramos no Platão. Bom, uma das distinções também feitas que as fontes apontam é que um dos fragmentos, o Arquitas, ele usa, então, essa palavra diástema em vez de logos. Quando nós estudamos Euclides, por exemplo, nos elementos, logos é um termo padrão. Sabe? Quando vai falar de razão, proporção, relação, logos, ele é, lógico, uma palavra polivalente da língua grega, e na matemática ele também está muito presente nos elementos
demais, todo lugar a gente encontra, porém essa é uma curiosidade. O Arctas, quando fala de música, não usa logos, ele usa diástema, que é intervalo. E em toda a Sectio Canonis não aparece o termo logos, sempre aparece diástema. Euclides está falando em intervalos. Então, quando ele está fazendo essa... Porque nós vamos ver um termo que vai ficar mais relacionado à música. Então, essa é uma das características também que as fontes destacam. Tá? Que esse é um termo presente aí muito presente na música. Bom, continuando, vou falar um pouquinho então da estrutura que tem essa obra, como ela é, essa Sectio Canonis de Euclides. Bom, é um tratado matemático de modelagem dos sons, constituído em duas partes. A primeira é uma introdução, onde ele vai falar da natureza física dos sons, e uma segunda, onde tem 20 proposições, em que ele estabelece aí os intervalos fundamentais e as suas relações também. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que é, então, a introdução. Ele vai falar, então, que os sons são como resultado de movimento e percussão, impacto, né? Quando uma batida gera som, ou quando alguma coisa, movimento, claro, no caso do impacto, o movimento do ar ou cordas vibrando. E ele vai falar, então, em movimentos mais frequentes e menos frequentes. Calma que só para tomar um cuidado com o anacronismo, essa questão de mais frequentes ainda não envolve toda essa questão que a gente tem de representar ondas sonoras matematicamente. Mas ele fala, por exemplo, que sons mais frequentes são mais agudos e menos frequentes graves. E ele vai dizer que, por exemplo, esses sons é possível mudar eles. Quer dizer, né, quando a gente afrouxa um som agudo, ele se torna grave. Então, quer dizer, nós estamos subtraindo o movimento dele. E os sons graves, quando a gente retesa, quando aperta uma corda, ele se torna mais agudo. E aí nós estamos adicionando o movimento. Então, percebam como Euclides já começa aí a colocar uma linguagem matemática nessa questão dos sons, né, dessa variação dos sons. Então, tudo isso está na introdução, essa linguagem. E aí ele vai fazendo os passos, né? Uma vez que essas notas, então, são passíveis de variações quantitativas, ou seja, eu somo o movimento, eu subtraio o movimento. Então, ele vai falar que essas coisas podem ser explicadas por relações numéricas. E aí ele vai fazer, então, vamos dizer assim, vai imbricar uma coisa na outra, que são os sons e uma explicação matemática. Tá? Essa explicação é aritmo-geométrica, vamos dizer assim, mais aritmética do que geométrica, mas não dá para evitar, né? Os gregos também não faziam essa distinção tão claramente assim, principalmente como nós vemos nos elementos de Euclides, que eu nunca canso de dizer, caso alguém não tenha ouvido ainda, que todas as proposições dos elementos têm um diagrama, mesmo aquelas relativas aos livros da teoria dos números, né, livros 7, 8 e 9. Mesmo que seja sobre incomensuráveis, todas têm um diagrama, ou seja, a representação geométrica é sempre muito presente. Bom, então aí temos uma questão que é importante dizer, essa questão que, como ele é expresso, então uma relação é sempre expressa por dois termos, e a tradição também nos mostra que o termo maior sempre vem antes do menor, como nós vamos ver. Só para tomar cuidado para não identificar essas coisas como frações, são coisas bem diferentes. Eu coloquei essa questão Tostines aqui, vou explicar para os mais novos, né? Quem talvez não conheça, que tem um biscoito aí, tinha um comercial que dizia no final, né, que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. A famosa questão do ovo e a galinha. Bom, eu lembrei disso porque essa é uma questão que me encanta e que me faz levar adiante esses estudos, principalmente na questão da música, que é a questão dessa formalização, essa abstração da arte. Afinal,
É, a música, por exemplo, ou as artes em gerais, é belo porque pode ser explicado teoricamente por uma formalização científica, digamos assim, ou porque tem essa explicação teórica científica, então é belo. É claro que historicamente a música vem antes da matemática, mas o que eu quero dizer é que assim essa questão de nessa passagem, nessa formalização, essa transição da arte para um modelo teórico não é perfeita. Quer dizer, certas coisas não se encaixam. E aí entra aquele hábito grego de salvar o fenômeno. Quer dizer, uma vez que a música foi formalizada, essa formalização também exerceu mudanças na música. Quer dizer, como era praticada, porque a princípio tentava-se transladar o que se ouvia para um modelo numérico. Mas e aquilo que não se encaixava bem? Né? E ter coisas que se encaixavam melhor. Então, por isso que eu coloquei essa questão, não é, de que essa questão estética com a questão lógica, científica, é algo que eu gosto bastante. E para terminar só essa fala, não, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? Então, vamos seguir adiante. Bom, então, só para terminar, aqui, que é a fonte que eu pego da tradução euclidiana do italiano, feita pelo Fábio Acerbi, ele vai trazer, foi muito útil para o meu trabalho e continua sendo útil, que a aritmética grega, então, tinha três tipos de relações numéricas, e é com base nessas relações numéricas que os sons vão ser, então, trabalhados. Primeiro seria essa relação, a primeira dela, né, múltipla, nós chamamos múltipla, que seria uma relação n por 1. N por 1 aqui pode ser qualquer número maior do que 1. Então, 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. E aí, por que eu disse para ter esse cuidado com o anacronismo? Porque alguém poderia pensar numa fração e falar, mas 2 por 1 é 2, 3 por 1 é 3. Não é isso que os gregos estão dizendo, é uma relação entre dois números, onde sempre o número, aqui né, a gente vê, o primeiro é o maior, o segundo vem o menor. Nesse caso, o menor ele é divisor do maior, porque o 1 divide todos os números. A segunda, que eles vão chamar de superparticular, ela é do tipo, então, n mais 1, né, por n. Isso quer dizer o quê? Que a diferença entre o termo maior e o termo menor é uma unidade. Por exemplo, 3 por 2, 4 por 3, 5 por 4 e assim em diante. E a terceira relação que vão identificar, podemos chamar de superdividida, e aliás, esse é um termo do grego que foi difícil para achar, porque a tradução que dá é do latim, que é super partiens, mas enfim, esse é um detalhe etimológico. Essa relação, então, a diferença entre os termos, entre o maior e o menor, é um m, é algum número, que está entre a unidade e esse n. Então, por exemplo, podemos pensar n igual a 2, n igual a 3 e m igual a 2, então essa relação seria 5 sobre 2, por exemplo. Quer dizer, existe um excesso do maior para o menor, mas ele não é só uma unidade, é algo a mais aí, e também não é algo que excede. Claro que se excedesse o n, seria um múltiplo. Vou tentar não entrar em complicações matemáticas aqui, tá? Mas se eu tiver, por favor, avisem. A ideia é fazer uma apresentação tão descomplicada quanto possível. Bom, então, como nós vimos, né, essa relação múltipla, o termo é maior, é um múltiplo do menor. E aqui eu já coloco uma relação que, para a leitura dessa sectio canonis, nós somos levados aos elementos de Euclides. Então, poderia dizer que isso faz supor que a sectio canonis ela é um texto posterior aos elementos e que ela depende muito de resultados estabelecidos nos elementos. Por exemplo, a relação superparticular aqui que a gente viu, né, que excede por um número. Quer dizer, o número é parte do outro. Mas o que é essa parte? Então, Euclides vai definir isso lá no livro 7, o livro aritmético. O número é uma parte de um número menor do maior quando meça exatamente o maior, ou seja, é um divisor.
Por exemplo, 2 é divisor de 6, porque ele mede exatamente o 6. Agora, 2 não é um divisor de 7, porque ele não mede exatamente o 7. Falta algo aí. Tá? Esse seria um exemplo, como a gente vê, né? Na relação superparticular. Então, o menor é um divisor, é uma parte, né? Quer dizer, na múltipla. É uma parte na superparticular e vai ser partes na relação superdividida. Então, essas relações, elas têm aí, elas ficam mais claras quando a gente faz, então, esse complemento com os elementos. Então, ajuda a ler. Vamos, então, para a segunda parte, que seriam as proposições das Sectio Canonis. Temos, então, 20 proposições, e as 9 primeiras são, basicamente, de teoria dos números, sabe? Decorre diretamente do que está estabelecido nesses livros dos elementos. Quer dizer, não tem algo aí essencialmente novo. A questão da novidade está em falar de música, em serem proposições que dizem respeito à música. E só a partir da 10 em diante, né, as 11 últimas aí que vão ser sobre música estritamente. Então, as 4 primeiras vão falar dos intervalos fundamentais, oitava, quarta, quinta e o tom. Algumas vão falar de algumas desigualdades, e essas desigualdades, se eu não me engano, são a questão problemática da Sectio Canonis, porque é a parte que vai discordar do trabalho do Aristóxeno. Então, nessa parte que Euclides, então, difere. E as últimas proposições, então, são de natureza construtiva. O que isso significa, eu vou falar um pouco mais adiante, o que elas querem dizer. Bom, vamos lá. Eu poderia pegar outras imagens, né? Se você jogar no Google monocórdio, vai aparecer várias lá, mas eu comecei a passar mal, porque eu comecei a ver tipo de coisas, monocórdio de 6 cordas. Falei, opa, pera lá, né? Monocórdio de 6 cordas. Falei, não, pera, eu vou pegar algo da tradição, né, melhor. Então eu peguei uma imagem que está lá no Ptolomeu. O Ptolomeu, aliás, é o personagem que descreve o monocórdio. Isso não é feito no Euclides. É chamado de cânone. E é interessante essa palavra, nós vermos a questão de como ela se representa um padrão. Teve um escultor, né, acho que o primeiro tratado de escultura de Políclito, não sei exatamente como fala, mas se chamava cânone. E era um texto que vinha com as normas para se reproduzir uma imagem. Tanto que parece que com esse tratado do Policleto vinha junto uma imagem miniatura, uma estátua, onde nessa estátua estava aquilo que era descrito no livro. Então a gente já vê que o cânone era um monocórdio, esse instrumento, e vale destacar aqui que ele não era um instrumento musical, se nós procurarmos ele nas pinturas gregas, não vamos achar. Ele era um instrumento, então, teórico, era um instrumento do matemático, vamos dizer assim, do teórico musical. Ele não era um instrumento para fazer música, era um instrumento para estudar música, pesquisar música. Bom, vamos falar um pouco mais o que ele era, né? Então, ele era uma corda, como nós vemos aqui nos extremos, um instrumento de corda. Quem conhece o instrumento de corda hoje tem uma boa noção. Um violão, uma guitarra, um contrabaixo, um violoncelo, um violino. Ele tinha uma única corda, então, que era presa nas extremidades, e tinham 2 bases fixas, né, onde essa corda, então, eram as extremidades, não era onde ela estava presa, mas era onde ela ficava tensionada, e no meio havia um suporte móvel, né, um suporte que se movia, e conforme esse suporte se movia, então era possível dividir esse comprimento de corda, né, aqui, e obter diferentes sons. Então, obter diferentes notas musicais. Então, nós vemos que tem um processo interessante que o nome cânone se transfere para uma régua, né, que na base desse instrumento tinha uma régua, então, por exemplo, conforme movia-se a haste móvel, eu encontrava uma determinada nota, fazia-se uma marcação na régua de onde estava aquela nota.
Então, quer dizer, esse nome cânone transfere-se para a régua, e da régua ele transfere-se para o modelo, né, abstrato da régua. Então, quer dizer, o que chama de cânone seria um instrumento, depois passou a ser uma régua, e depois passou a ser um modelo matemático para o estudo dos sons. Então, é isso que nós chamamos, então, de cânone, o padrão. Isso era o cânone. Bom, então, as notas aí eram divididas. Esse princípio de consonância também está lá na primeira parte, na introdução das septiocânones, que significa basicamente assim, é uma divisão da corda toda. Então, por isso relações, a gente compara sempre a corda solta, completa, com outros sons que são obtidos movendo-se a haste móvel. Então, aquelas que podiam ser expressas por relações envolvendo números, e os gregos números inteiros, né? Então, isso chamava-se de consoantes, ou consonantes, e aquilo que não era, dissonantes. E, claro, esses intervalos tinham um elemento pitagórico aí, porque eles tinham, então, que ter essa relação com a experiência, como eu comentei anteriormente. O propósito era explicar aquilo que se ouvia, obter uma razão para aquilo que se ouvia dos rituais que tinham, dos eventos que tinham música no cotidiano. Bom, então tá aí as relações. Então eu peguei a representação da corda inteira. Então a oitava seria aquela que divide. Então por que 2 por 1? Porque se eu estou dividindo a corda exatamente no meio, eu vou ter, então, o que está em vermelho é a parte que está vibrando. Eu vou tentar fazer algo aqui, se não ajudar, vocês me avisam que, né, para a explicação de música, a gente tem que ter um instrumento que ajuda um pouco, né? Como eu sou também baixista, né, então tem aqui um baixolão, eu vou tentar explicar um pouquinho através do instrumento. Então, por exemplo, aqui, as hastes fixas estão aqui. Então, esse é o meu comprimento de corda, né? Então, por exemplo, a corda mais fina é o que a gente chama de corda sol. É a nota sol, esta é a nota sol. Então, se vocês não conhecem o instrumento de corda, não tem problema. Sempre que você olhar o instrumento que tem aqui os trastes, né, o instrumento de corda, a 12ª casa ele vai ter duas bolinhas. Essa 12ª casa, ela diz exatamente a oitava, quer dizer, eu estou na metade da corda. Então, isso também é uma nota sol oitavada. Este é um sol, este é um sol. Tem até aqui, né, por exemplo, para a gente tentar ilustrar. Se eu pegasse uma trena e fosse até na 12ª casa aqui, então fiz a medida, né, do começo até a 12ª. Esse comprimento que está aqui na minha mão. E eu pegar ele e colocar na outra metade do instrumento, ó, vocês vão ver que ele mede mais ou menos igual. Então é metade. Por isso a relação de 2 para 1, lembra? A relação de 2, metade, para 1, que é a corda solta. Por isso sempre é importante frisar, eu vou falar isso a apresentação toda. Música, as notas musicais são relações. E como funciona a quinta? 3 por 2. Por exemplo, se eu dividir essa corda em 3 partes iguais, eu vou pegar, vamos pensar aqui, né? A quinta, pensando nas nossas notas, que não tem a ver com a música grega, tem a ver com a escala temperada, que é uma coisa da Idade Média, mas vamos pensar assim, se eu estou na nota Sol, ela funciona razoavelmente bem, porque nós estamos falando aqui. Estou na nota Sol. Então, seguindo as nossas 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Então, vejam, se eu tenho Sol, Dó é a Dó é a minha quarta, então Si vai ser a minha quinta. A minha quinta está aqui. Então, perceba que a parte que vibra, ela equivale a 2 partes de 3, que é o que está em vermelho na ilustração. Se eu medisse, né, a quinta é aqui, o Si. Eu vou ter mais ou menos aqui 3 partes, só para exemplificar. Bom, e a quarta é a nota Dó, que seria agora dividir a corda em 4 partes, e eu vou pegar 3 partes. A terceira parte é a que vai vibrar.
E o chamado tom, se eu dividisse essa corda em 9 partes, o tom em instrumentos de corda é representado por essas duas casas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um tom, ou se eu pegar a relação com a corda solta, eu vou ter aqui, né, a nota sol, lá. Então, quer dizer, são 8 partes que vibram de uma corda que foi dividida em 9. Tá? Espero que tenha sido útil. Porque, bom, um instrumento de corda representado por um instrumento de corda. Esses são os intervalos fundamentais. Tem também a questão do misticismo, que nós não podemos ignorar, né? Afinal, nós estamos falando também aí de uma música pitagórica, que a questão da tetractis, como é chamada, alguns autores vão falar, o Aristóteles vai falar disso, né? Que a soma da unidade com os 3 primeiros números resulta no número 10, que seria um número perfeito, e tem toda uma simbologia no pitagorismo. Mas que esse autor, Charles Cunley, vai falar que, por exemplo, pensando numa representação de um triângulo, onde nós temos, então, né, os números figurados, como Aristóteles também vai falar, né, que nós teríamos a unidade, que para os gregos não era um número, a unidade é aquilo que mede os números. Teríamos também aqui o 2, o 3 e o 4. Então, conseguimos formar um triângulo aqui, onde essas relações poderiam ser encontradas. Mas aqui agora estamos no terreno da mitologia, como ela é importante, que seria, né, por exemplo, a oitava, 2 para 1, aqui o que está em vermelho, a quinta, né, 3 para 2, percebam que eu estou pegando sempre lados de triângulos, 3 para 2 e 4 para 3. Essa questão do pitagorismo, um exemplo muito significativo está em Aristóteles, quando nós lemos a Metafísica, e nós encontramos lá Aristóteles usando a seguinte expressão: os assim chamados pitagóricos. E ele fala, os assim chamados pitagóricos. Ele não explicita, ele não especifica quem eram esses pitagóricos. Então, alguns intérpretes vão dizer que essa expressão é resultado de uma dificuldade que Aristóteles já em seu tempo teria. Quer dizer, já na época de Aristóteles, ali, que estava muito menos distante dos pitagóricos, do que nós já considerava essa questão do pitagorismo um mito. A coisa já havia se diluído de tal forma que era difícil dizer com alguma precisão o que houve de fato. Então, interpreta-se essa frase do Aristóteles, os assim chamados pitagóricos, como uma dificuldade que o Aristóteles tinha em definir, né, quem eram essas pessoas. E nós sabemos que Aristóteles, quando ele precisa dizer o nome de alguém, ele diz. Ele é bastante claro com relação a isso. Então, tem essa questão também aí envolvendo esses números. Bom, agora vamos, como eu falei, nessa questão de somar e subtrair sons, como funciona na Sectio Canonis. Então, ele usa uma linguagem que é uma linguagem aritmética. Porém, a gente fala de adicionar sons, subtrair movimentos, mas as operações que se fazem de fato, elas são multiplicação e divisão. Né? E isso também pode causar confusão na hora de fazer as devidas operações. Por exemplo, ele vai falar que o tom é a diferença entre os intervalos de quinta e quarta. Então, você pensa, é uma diferença, tem uma subtração. Então, numa linguagem aí moderna, podemos pensar, né, a relação 3 por 2. Porém, vai ser dividida, né, por 4 por 3, vai dar 9 oitavos. Ou, da maneira como nós lemos hoje, né, aqui eu uso o anacronismo, mas eu sei que eu estou fazendo isso, eu estou avisando que eu estou fazendo isso. Quer dizer, se eu interpretar nessa linguagem de 3 sobre 2, né, uma relação dividida por outra relação, a gente inverte a segunda, então vai ficar 9 por 8, que é exatamente o tom. Então, a diferença entre quarta e quinta é o tom, mas como é que essa diferença é obtida? Por uma divisão, não uma subtração. Da mesma maneira, né, fazendo assim, se eu fizer a composição desses dois intervalos, quarta e quinta, eu vou ter, então, a oitava. Né, pensando aqui, né, a relação 4
por 3, composta com a relação 3 por 2, eu vou ter uma relação 12 por 6, que é uma relação 2 por 1, ou, numa simbologia aritmética moderna, vai ser isso. Ou também outra, né? A oitava, aí, fazendo a quarta e a quinta, intercalando um tom, eu vou ter a oitava. Isso daqui está na Sectio Canonis, tá? Nós vamos ver isso aqui vai voltar aqui na nossa discussão. Então, quer dizer, quando Euclides sempre fala em compor, essa composição, ela, então, essa adição, né, vamos dizer assim, como nós somos levados a entender, na verdade, é uma multiplicação. E a decomposição, ela seria uma divisão. Agora, outra coisa que é importante para entender isso, que nós acabamos de falar, é a divisão. Então, o que é um tetracorde? O que é chamado de tetracorde? É uma sucessão, então, de 4 notas. E, como nós vimos, né, a composição, então, 2 quartas intercaladas por um tom, obtém-se a oitava. Ou seja, se eu pegar essa metade da corda, que a gente dividiu, fizer a quarta, colocar um tom e colocar outra quarta, nós temos a oitava. Que é exatamente o que acontece se eu fizer um instrumento de corda, sabe? Se eu pegar um instrumento moderno de corda e fizer essa divisão, pegar uma quarta, por exemplo, sol, lá, si, dó, é a quarta. Aí um tom, si. Agora eu vou achar a quarta da si. Então, si, dó, ré, mi. Quer dizer, a gente vai chegar de novo lá. Como eu falei, instrumento de corda moderno é complicado falar porque tem toda a relação aí de escala temperada, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. Mas como nós vimos aqui no slide anterior, a gente chega nela fazendo essa composição. Bom, então, para que isso? Então, a tarefa do teórico da música, e o que Euclides vai fazer mais ou menos aí nessa obra, é procurar, desde Arctas já se fazia, era procurar essa composição de tetracordes. O que nós vimos aqui, por exemplo, é algo fixo. Essa quarta, né, o tom e a quarta. Essas eram notas fixas no tetracorde. Então, se nós pensarmos que nós temos aí, vamos pensar uma corda solta, dó. Atribuímos uma nota dó. Dó, ré, mi, fá. É a quarta. Pensem que essas notas estão fixas, o dó e o fá. Mas e essas outras duas? Esse é o problema. Essas duas notas móveis, que é o que a gente chama de notas residuais. Encontrar elas era a tarefa do teórico dos sons. Então, percebam, que aqui nós temos uma oitava, que eu dividi no tetracorde, e que as notas que ficariam, aí vamos dizer, se chama quarta, a gente espera encontrar uma segunda e uma terça, vamos chamar. Era como posicionar essas notas no tetracorde. Então, esse era um desafio musical. Tá? Então, encontrar essas duas notas. Por exemplo, esse é considerado o núcleo original do sistema, que aí um autor, um estudioso da música, Andrew Barker, vai colocar. Percebam que aqui temos um tetracorde e os seus nomes, os nomes das notas. Percebam que cada nota ela ganha como sobrenome o nome do tetracorde. Se o primeiro tetracorde se chama esse diezeugumenon, então temos a nete diezeugumenon, a paranete, a trite, e aí nós chegamos na paramese, que é a quarta. Temos o intervalo de um tom, começa o segundo tetracorde, que é o tetracorde meson. Então, percebam que temos aí, a lícanos meson, peripati meson e hipati meson. Elas ganham o sobrenome do tetracorde. E esse era o núcleo original, quer dizer, os pesquisadores, então, têm como acordo que a coisa partiu daqui. Porém, ela foi ficando mais complicada, ela foi ficando mais sofisticada com o passar do tempo. E aqui nós vemos, por exemplo, por volta do século IV, foram adicionados mais 2 tetracordes, uma oitava acima, percebam que o que nós estávamos era esse do meio aqui, o tetracorde
diazeugmenon, o tom, e o tetracorde meson. Foi adicionado um mais grave, que é esse hiperbolaion, e foi adicionado também um, né, mais agudo, mais para baixo, um tetracorde ripaton, para completar mais um tom. E aqui percebam que dois tetracordes foram colocados na sequência. Então, notem que essa divisão ela ficou bem mais complexa. Tá? E os históricos, os pesquisadores de música, então, vão tentar analisar o porquê disso, como isso era feito. Mas, enfim, são exigências que o estudo da música, conforme evoluiu, foi, então, aumentando aí maneiras de se dividir esse instrumento. Então, dividindo em tetracordes, aí sempre com um tom para completar as escalas. Bom, Archytas, ele propôs, então, 3 gêneros de divisão de tetracorde. E isso, a fonte é o Ptolomeu. Está lá na sua harmônica, mas nós também encontramos os fragmentos que estão lá no Dielskrantz, que é o diatônico, cromático ou enarmônico. Ou seja, Archytas propôs 3 maneiras diferentes de encontrar as 2 notas que ficam no meio. Vamos lá de novo para o nosso auxílio aqui. Ou seja, se eu tenho aqui a minha nota corda solta e minha quarta está aqui, então percebam que eu tenho esse espaço para colocar 2 notas, as 2 que faltam. Então o Archytas propôs 2, que no modelo assim, diatônico, o gênero diatônico era um jeito, quer dizer, essas notas tinham uma certa configuração. No cromático elas tinham outra e no enarmônico elas tinham outra. E aí, para ver como a música grega era muito diferente do que nós temos hoje, é que é simplesmente impossível reproduzir exatamente nesse instrumento que tem os trastes, que tem essa escala. Eu poderia pegar um baixo que a gente chama de baixo fretless, que é aquele sem traste, daria até para pensar alguma coisa. Mas porque os lugares que as notas deveriam cair não são exatamente esses que eu tenho aqui. Por exemplo, o enarmônico ele é já mais complicado porque ele divide o semitom. Quer dizer, a gente usa metade do semitom. Isso é impossível de reproduzir nesse instrumento, porque é menor. Aqui, a diferença de uma casa para outra, a gente chama de tom. Semitom, quer dizer, uma casa para outra é um semitom, que no piano seria a distância entre uma tecla e outra, não importa se é uma tecla preta ou uma tecla branca. A tecla que está do lado é o semitom. Então, Archytas então, teria esses 3 gêneros de divisão do tetracorde. Então, na literatura, quando a gente vê Archytas, vamos encontrar 3 possibilidades de dividir o tetracorde. E outra que nós encontramos na Sectio Canonis, e que é comum ao Filolau. Então, nos fragmentos do Filolau, é essa mesma divisão do tetracorde. E também é a mesma que nós encontramos em Platão, lá no Timeu. Então, agora nós vemos que era comum aí a essas três tradições. Então, são formas de se dividir o cânone. Então, o que quer dizer essa divisão do cânone? Então, essa divisão da corda, do monocórdio, em tetracordes, explicando como são encontradas essas notas. Então, aí, por exemplo, essa é a última página da Sectio Canonis. Percebam que as notas que nós falamos estão aqui. É que aqui, a maneira como os representavam está invertida, está de ponta cabeça. Mas se vocês pegarem aqui do grego, quem puder ler, e ler essas notas, eu vou voltar rapidinho. Elas são exatamente essas. Claro, aqui está uma mais moderna, mais para fins didáticos, a do Andrew Barker. Mas são as mesmas que estão lá nos elementos, lá na Sectio Canonis. Então, aquelas que eu falei, que são as proposições construtivas do final, ela, então, primeiro ensina como obter as notas fixas dos tetracordes, então, quer dizer, como aquelas notas fixas, a quarta, tom, depois outra quarta, e depois outra proposição que mostra como encontrar
essas notas chamadas móveis, que seriam aquelas que estão no meio dos tetracordes. Então, grosso modo, basicamente, esse texto Sectio Canonis, ele é isso, é uma divisão do cânone em grupos de 4 notas e maneiras de encontrar as notas do meio. Agora, para terminar, então, eu vou falar um pouquinho dessa tradição desse texto, né? Vamos falar um pouco das origens dele. Então, são 33 manuscritos, então, que se usa para que se usou, né, para estabelecer o padrão da Sectio Canonis. 21 deles, então, ele tem uma autoria atribuída a Euclides, dizem que é de Euclides. Outro 11 da mesma família, manuscritos aí, são anônimos, não dizem nada. Existem menções de uma obra musical por parte de Próclus e de Marino de Neápolis, que foi quem sucedeu o Próclus na direção da academia, como chamava a escola que eles ensinavam. Então, são duas das fontes aí. Então, quer dizer, aquela questão de quem vai atribuir, quem vai estabelecer esse padrão, né, esse texto que vai ser fixado para usar as traduções, são depois autores posteriores. Esse musicólogo, então, alemão, o Carl von Jahn, foi o primeiro, então, aí o editor crítico, né, como nós sabemos, a filologia é basicamente uma ciência, digamos, podemos dizer, alemã. Foram eles que começaram a dar uma ênfase para as palavras e pesquisar e traçar os caminhos, é uma coisa mais moderna. E este, então, teria sido um primeiro que estudou os elementos, que se propôs a olhar os textos, olhar semelhanças e diferenças e estabelecer um padrão. Quer dizer, né, comparar vários textos, olhar as diferenças que podem ser atribuídas aí aos escribas e, às vezes, uma palavra que muda. E ele teria proposto também que essa obra seria aí uma parte de outra obra. E o estudioso, então, outro estudioso também alemão, que propôs aí continuar isso, foi esse Heinrich Menge, que teria dito, então, que essa questão do Carl von Jung, que seria uma parte de outro texto, não é bem isso. É um texto em si. E o Ptolomeu, com sua obra harmônica, que também é essencial para ir para o estabelecimento do texto euclidiano, ele vai falar de alguns resultados, né, porque ele escreveu um tratado sobre música, mas ele não entra em muitos detalhes. Por exemplo, alguns dos resultados que ele apresenta encontram-se nesse texto que atribui-se a Euclides, mas ele não cita fontes, ele não fala nada de Euclides. Essa é uma curiosidade importante para a fixação do texto. Por outro lado, ele vai falar dos pitagóricos, ele vai fazer essa ponte com pitagóricos. Porém, o Porfírio, que veio um pouco depois, como nós vimos, ele comenta a obra do Ptolomeu. E ele diz que vai explicar melhor, então, essas coisas que o Ptolomeu fala. É ele quem vai colocar essas palavras propriamente, a Sectio Canonis e é de Euclides. Então, quem vai dizer que é de Euclides foi o Porfírio. Então, o que o texto do Acerbi vai nos dizer, por exemplo, a análise que ele faz é que o Porfírio talvez tivesse um texto mais confiável em mãos do que o Ptolomeu. Apesar do Ptolomeu ser um pouco anterior, o Ptolomeu teria tido acesso a uma obra aí daquelas que de uma variante, vamos dizer, e que o Porfírio estaria talvez, né, e aqui é tudo muito conjectural, a gente pisa em ovos quando a gente fala dessa questão da tradição do texto que nós usamos para traduzir alguma coisa, mas que o Porfírio estaria mais próximo de um texto que nós temos hoje. Então, essa atribuição a Euclides e o nome do texto, então, vem do Porfírio. E mais, Porfírio, então, ele vai fazer demonstrações, o que Ptolomeu não fazia. Então, ele demonstra as propriedades, demonstra as proposições. Então, também é importante. E outro autor aí já mais tardio, o Boécio, que também vai falar sobre música, aqui entra uma coisa que
esse estudioso italiano que traduziu o Euclides, ele vai falar que é um tremendo golpe historiográfico de sorte. Porque o Boécio vai dizer que a terceira proposição da Sectio Canonis é de Archytas. Qual a importância disso para a história da matemática? É a primeira vez que uma proposição completa, quer dizer, enunciado e demonstração, encontra um nome na matemática pré-euclidiana. Porque o que nós sabemos anterior a Euclides são resultados, né? São pequenos resultados e que nós não sabemos exatamente de quem é, de quem veio e que não tem demonstração. Por isso a importância de Euclides lá com os elementos, com o trabalho que ele fez de juntar, né, de pegar toda aquela matemática que seria conhecida na sua época, não tudo, né, porque tem coisas que escapam, mas de colocar aquilo numa ordem lógica, de criar axiomas para aquilo, quer dizer, a axiomatização, na verdade, podemos pensar como também um evento de salvar os fenômenos, que a axiomatização ela vem depois, e colocar essas coisas numa ordem lógica, numa concatenização construtiva. Quer dizer, aquilo que vem depois precisa daquilo que vem antes para ser executado. Então, esse Boécio ele vai atribuir, olha, essa demonstração é de Archytas. Bom, isso é importante. E eu vou falar por quê, e que isso também tem movido minhas pesquisas. O enunciado dessa proposição 3, ela vai dizer que não é possível introduzir um número médio proporcional num intervalo super particular, ou seja, um intervalo daquele tipo que a gente viu, né, que é a quarta e a quinta, 3 por 2 ou 4 por 3. Tá, vamos esmiuçar um pouco isso. Pensemos então numa relação numérica qualquer, A e B, uma relação entre dois números. Um médio proporcional, então, seria o número C, que eu vou colocar no meio dessa relação. Tenho A e C, A e B, eu vou colocar o C no meio. De que maneira? Que eu vou quebrar um intervalo em dois intervalos iguais. Então, eu estou quebrando o intervalo em dois. Isso é achar um médio proporcional. Então, de modo que, para fazer, digamos assim, tira-teima, se eu compor esses dois novos intervalos, eu vou chegar no intervalo original. Então, quer dizer, se eu tinha A e B, eu achei o médio proporcional. Então, fica aqui uma linguagem mais arcaica, digamos. A está para C, esta relação está para a relação C para B. Como nós aprendemos a maneira de fazer essas operações, então nós vemos aqui que eu componho isso, faço aqui como se fosse uma multiplicação de frações, né, entre aspas, e chego no A e B. Isso é um médio proporcional. Então ele vai dizer que é impossível colocar um médio proporcional nesses intervalos. Então vamos pensar, por exemplo, uma relação 4 por 16. É possível introduzir um médio proporcional aqui. Esse médio é o número 8. Então, fica 4 está para 8, assim como o 8 está para 16. E dá certo. Esse caso particular, agora aqui eu vou tomar cuidado para não entusiasmar e complicar a cabeça de todo mundo. Mas, lá a proposição 11, né, do livro 8 dos elementos, vai dizer que, então, o que é um médio em proporção? Existe um médio em proporção entre dois números quadrados. Percebam que o que eu fiz aqui são dois números quadrados. O 4 é um número quadrado, o 16 é um número quadrado. Porque o 4 é 2 vezes 2 e o 16 é 4 vezes 4. Então, esse foi um caso particular de encontrar um médio proporcional que está entre dois números quadrados. Bom, agora, o momento que eu gostaria de explodir a cabeça de vocês é que isso que nós estamos falando aqui é praticamente aquilo que acontece na lição de matemática do diálogo Mênon, do Platão. Se você, vou recordar aqui um pouco. Lá nós temos um escravo, o Sócrates faz um experimento com o escravo, onde é dado um quadrado. Esse quadrado tem lado 2, portanto, área 4. E o Sócrates diz para ele que ele quer um quadrado duplo, quer dizer, ele quer duplicar o quadrado. Como assim? Ele quer um quadrado de área dupla. Ele quer o quadrado, né, de
de área 8. E ele pergunta para o escravo, o que eu preciso fazer com os lados do quadrado original para chegar nesse novo quadrado? E o escravo vai reto no erro, eu preciso duplicar os lados. E nós vemos que não. Se eu duplicar os lados, eu vou ficar um quadrado 4 por 4, eu vou ficar 16. Então percebam que esses são os quadrados que Platão começa jogando. Um quadrado de lado 2, área 4, depois um quadrado de lado 4, área 16. Mas percebam que o contexto que ele faz lá é muito bonito, eu digo, porque o que o Platão vai encontrar não é o médio proporcional propriamente dito, mas é o lado do quadrado. E esse lado é incomensurável. Ele é 2 raiz de 2 na nossa linguagem. Quer dizer, né, qual que é o lado do quadrado que tem área 8? Raiz de 8. Né? Raiz de 8 vezes raiz de 8, 8. E esse raiz de 8, então, a gente decompor aí, ele é expresso como 2 raiz de 2. Então, percebam que o que o Platão faz ali naquele problema, de uma maneira escamoteada, num diálogo, vale lembrar de tudo aquilo que eu falei no começo, né? Nós precisamos enxergar a matemática com outros olhos, se nós quisermos ver ela em ação ali, né? Ela nos bastidores do diálogo. É mais ou menos isso que está acontecendo lá. Então, teria então essa atribuição de que o Arquitas, então, voltando a Sectio Canonis, teria provado que não dá para dividir a quarta e a quinta em dois. E por que eu digo que isso é algo que me atrai bastante? Porque essa demonstração é feita por absurdo. É uma demonstração daquelas características redução por absurdo. Bom, aí um momento de especulação que me interessa demais. Podemos pensar, então, que essa estratégia demonstrativa, redução por absurdo, ela seria anterior à axiomatização da matemática, porque nós não precisamos de fundamentos para fazer ela. Nós só precisamos da filosofia eleática. Quer dizer, nós só precisamos lá do Zenão de Eleia, né, principalmente aí, que vai ter um papel de grande destaque, Parmênides. Quer dizer, de uma argumentação onde eu encontro um absurdo e aquilo não pode ser verdadeiro. Quer dizer, eu começo a extrair conclusões daquilo, chego a algo que não é contraditório, logo aquilo que eu estou falando não pode ser verdadeiro, então eu provei o contrário. Então, percebam que isso daí é muito ilustrativo para a história da matemática, quer dizer, a música ajuda a entender a matemática nesse sentido, de que uma estratégia demonstrativa, talvez, digo talvez porque aqui é tudo, não tem como provar nada dessas coisas, né? Estamos apenas no campo da especulação. Mas uma estratégia de demonstração arcaica seria essa redução por absurdo, porque ela é muito simples. Outras coisas, por exemplo, que eu li, que na medicina, por exemplo, o Hipócrates, médico, vai usar essa argumentação por absurdo para defender a medicina. Quando ele quer mostrar que tal tratamento não dá certo, ou que tal crença em tal tratamento não dá certo. Ele mostra que os efeitos são contrários, logo não pode ser aquele tratamento, tem que ser outro, que é o que Hipócrates propõe. Sabe? Então, isso está presente muito na cultura grega em geral, tá? Então, é um relato aí claro, né, tá muito distante no tempo de Euclides, mais ainda de Arquitas, mas nós temos que conviver com isso na história. Né? Não dá para escapar dessas coisas. Bom, e aí eu vou para as fontes, que eu usei algumas coisas para falar um pouco disso hoje com vocês. Espero ter sido claro. Né? E, bom, eu acho que são essas as principais fontes que eu olhei. E é isso. Muito obrigado. E agradeço a paciência e a perseverança de vocês, né? Que não é fácil falar de música, a gente tem que fazer todo um trabalho de transposição aqui, de não complicar a matemática dessas coisas.
Porque o primeiro contato que a gente tem com isso é de choque. Você vê algo que você não entende nada, vê várias relações ali, não sabe de onde vem, para onde vai, o que que você tem que fazer com aquilo, sabe? É algo difícil e que você aí para até atrair o público precisa fazer esse trabalho todo de contextualizar, de mostrar o papel da música, como que isso funcionava. Então, é isso. Muito obrigada, Gustavo. Foi muito legal. Acho que a gente pode abrir para pergunta agora, então quem quiser pode. O microfone está aberto. Sim, estou aqui para conversar, essa é a parte legal. Obrigado, Nathalie. Muito obrigado, Gustavo. Acho que foi ótimo, deu para aprender realmente bastante. Para nós que não somos da música, inclusive, foi muito informativo. Obrigado. E, bom, eu teria algumas perguntas, mas eu queria te perguntar primeiro sobre essa questão que você tocou no final, da questão do raciocínio de redução por absurdo, né? Porque você falou que não, quer dizer, um tipo de raciocínio por redução ao absurdo, tal como se apresentou, não necessitaria de uma axiomática, você disse. Mas eu estava pensando, será que num nível lógico, será que eu não poderia dizer que tem axiomas pressupostos aí? Quer dizer, não contradição e algum tipo de terceiro excluído? Porque quando você conta, só assim, o Hipócrates, assim, o Hipócrates descobriu que tal tratamento é falso. Sim, mas isso não me mostra que o outro é verdadeiro, me faz mais a pensar mais numa refutação do tipo do Popper, né? Eu descobri que algo é falso, só me mostra que o outro é verdadeiro se eu tiver um rol finito, né, de opções. Eu não sei como que você vê isso, assim. Sim, nesse sentido que você falou, sim. Por exemplo, se nós pensarmos esses princípios que eu falei da filosofia eleata, né, o princípio de não contradição e terceiro excluído, podemos pensar eles aí como princípio, axiomas lógicos, sim. Talvez no sentido de axiomas matemáticos, né? Não preciso definir o que é ponto, o que é reta. Por exemplo, uma figura geométrica encontrou uma contradição ali, não pode ser. Acho que nesse sentido, sabe, de axiomatização da matemática, mas da lógica faz todo sentido, sim, né? Tudo aquilo que vem anteriormente aí está sendo usado vale sim como axiomas lógicos. Tá certo. O Vitor também tem uma questão? Obrigado. Exatamente na linha do que o João havia perguntado, eu também fiquei pensando nisso, porque esse é um problema, mesmo no grupo lá de música, a gente discutindo Aristóteles, isso surgiu como um problema, porque há muitas dessas provas negativas, né? E é curioso como em Aristóteles, por exemplo, tem toda uma parte ali dos analíticos anteriores dedicada a esse tipo de prova, né? Que é a pagogé, né? Que é exatamente essa prova geral do modus tollens, né? De que o redução ao absurdo é um caso particular. E o porquê exatamente você vê que, posteriormente, na matemática, isso passa a ser tomado como problema, né, como uma prova insuficiente ou como uma prova ruim? Porque, em alguns contextos, tudo bem, a redução ao absurdo não parece ser uma prova que não exige muito, né, não exige muito. Mas há outras versões desse tipo de prova negativa que parecem exigir pelo menos algum tipo de axiomática, no sentido de que, bom, pelo menos você tem que saber que a conclusão que você quer negar nega algum princípio que você já assumiu anteriormente, então você tem que rejeitar certas conclusões aqui, dado certas premissas da sua axiomática nessa ciência, né? Mas por que exatamente seria um problema nesse contexto de prova matemática e por que uma axiomatização da ciência completa tenderia a evitar esse tipo de prova mais, né, pelo que você deu a sugerir aí? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Ela é muito pertinente e eu espero aproveitar as próximas 4 horas para respondê-la bem. É brincadeira, porque é o seguinte, Vitor, é muito legal porque, como eu também estudei como professora que era filósofa, né, e é aristotélica, então esse tipo de coisa eu tirava dúvida com ela. Aristóteles é um grande parêntese nessa parte, porque Aristóteles era um daqueles que, como chamava o holandês, que não gostava de demonstrações por absurdo. O Brouwer, acho que era. Brownie. Era a pessoa que evitava demonstrações por absurdo. Então, aí, olha, tudo que eu vou falar está no campo da suposição também. São coisas que precisariam sentar para estudar. Mas por que eu brinquei? Porque daí é para a gente estudar pelo resto da vida. Eu conheço trabalhos que são só sobre demonstração por absurdo em Aristóteles. Eu até, né, uma das coisas que eu comecei a pensar, já até perguntei para o
o João e pergunto para os colegas que são matemáticos ou não. Por exemplo, eu faço essa pegadinha com meus colegas matemáticos. Eu pergunto, olha, numa ordem de... uma hierarquia de demonstrações, quais seria a sua ordem? A maioria deles começa, olha, seria demonstração direta, claro, construtiva. Aí depois vem, né, por absurdo, e por aí vai, contrapositiva, indução, qualquer outra coisa. Mas nada tira esse papel da demonstração causal, certo? Que eu parto de alguma coisa e construo o modens ponens, né? Se tal coisa é verdade, supondo que seja verdadeiro, então, olha, o que eu arriscaria dizer, eu brinquei isso com a professora lá, eu acho que um pouco da resposta passa pelo caminho do peso da autoridade de Aristóteles, sabe? Porque Aristóteles tem um grande peso, ele foi a referência lógica por aí, mais de 1500 anos. Quer dizer, o que Euclides representou para a geometria no passado, Aristóteles representou para a lógica. Então, vou deixar assim, que o nome de Aristóteles tem um peso muito grande nessa equação. Eu não tenho problema, por exemplo, em optar por demonstrações por absurdo. E agora, por exemplo, fica um desafio. Eu estou recolhendo algumas dessas coisas, estou trabalhando nisso. Algumas construções da matemática muito importantes são feitas por absurdo. Vamos pensar os números transcendentais. São números que existem por absurdo. O número transcendental, π, né, vamos dizer o que é. É aquele número que não pode ser obtido por um polinômio com expoentes, vamos dizer assim, inteiros, né? Por exemplo, o π não pode ser obtido por uma equação do tipo x² mais y³, coisa do tipo. E como é que eu provo que um número é transcendental? Quando eu demonstro que ele não é algébrico, por absurdo. E todos os números transcendentais são obtidos desse jeito. O conjunto de Cantor, que é onde, digamos assim, um momento da história da matemática que talvez os matemáticos, pela primeira vez na história, podem suspirar ligados e dizer, olha, nós conseguimos colocar alguma rédea no infinito. Também é construído por absurdo. Quer dizer, que ele vai demonstrar lá que os inteiros não podem ser medidos, né? Aquela coisa de que eu não consigo encontrar não consigo encontrar uma relação entre os reais e os inteiros. Então, quer dizer, eu mostro que os reais tem aquela questão lá do Aleph zero e tal. Então, se nós começarmos a colocar os resultados muito importantes da matemática, digamos assim, nós vamos ter que passar por demonstrações por absurdo. E essa questão que você falou, né? Por que ela fica secundária? Você percebe que, eu não sei, precisaria conversar isso com o lógico, mas me parece uma questão de gosto, no final das contas. Sabe? É uma escolha. Eu não consigo ver, pelo menos assim, razões, claro, além daquelas lógicas que nós podemos dizer, né? Que uma demonstração causal, você constrói o objeto que você quer. E que a demonstração por absurdo, eu, por exemplo, estou aqui falando delas porque eu fui um aluno que lá no primeiro ano do curso de matemática, né, cálculo, a professora demonstrava, eu ficava louco. Eu falava, professora, mas você não demonstrou que aquilo você demonstrou que é impossível ser de outro jeito. E ela dava risada e dizia, sim, é exatamente isso. Mas se nós assumimos esses princípios do terceiro excluído e não exclusão, quer dizer, se não é desse jeito, tem que ser de outro. E o único possível, né, o terceiro excluído, é o outro. Né? E eu, como aluno, também demorei para engolir essa conversa, tá? Eu compartilho isso com os alunos, sempre que quando eu dou aula de cálculo, eu falo, olha, ninguém é obrigado a acreditar porque eu não acreditava nisso. E essa parte de mim que não acreditava é o que está hoje me trazendo nessas pesquisas. Né? Então, voltando, né, para fechar, eu acho que talvez o nome de Aristóteles possa ter tido um grande peso aí na nossa cultura. Não que isso seja algo ruim, pelo contrário. Não sei se eu respondi.
Não, sim, muito bem, Gustavo. Obrigado pela resposta. Inclusive, isso é algo que eu fico pensando, porque tem alguns autores que, quando vêm, por exemplo, alguns tratados antigos com essas demonstrações negativas, vem algum problema, dizem que não está bem sistematizado, alguma coisa desse tipo. Mas me parece, assim como você notou, parece ser o caso também na matemática, eu não tenho a competência para dizer, se eu falar sobre a matemática, mas parece que em alguns casos não há saída senão a demonstração negativa. Você tem que recorrer a ela precisamente porque você não consegue mostrar aquilo por meio de causas ou de alguma outra maneira, né? Você tem que mostrar assim, não, isso é o caso, eu não tenho como explicar o porquê, simplesmente, se não for, é um absurdo, né? E é interessante resgatar isso e tentar ver que em alguns casos não há saída, né? Como, por exemplo, parece ser o caso ali no Pseudo-Euclides, né? Mas muito obrigado. Só complementando, o Euclides, ele não tem problema nenhum com essas demonstrações. Ele coloca, inclusive nos elementos, aquelas demonstrações do tipo, que nós em matemática, vamos dizer assim, né, chamamos de ida e volta. Sabe? Se A mostra B, depois nós vamos lá e mostramos que B também vai implicar em A. Ele faz a ida da maneira construtiva, se vale A, então B, e aí você pensa, né, a contrapositiva ele vai usar para voltar, a volta ele faz por absurdo. Em geral, as demonstrações por absurdo que estão nos elementos, elas são aquelas que fazem um par com outra, que já provou algum caso de ida, e essa demonstração por absurdo é uma volta. Bom, vale pensar que o primeiro problema que está nos elementos lá, né, vamos lembrar do Próclus, né, ele falava que problemas matemáticos de verdade são aqueles que estabelecem algum conhecimento matemático. Então, as 4 primeiras proposições dos elementos, elas são meramente construtivas. É que eu vou pegar o meu aqui. Por exemplo, a primeira proposição do livro 1, construir um triângulo equilátero. A segunda, pôr no ponto dado uma reta igual à reta dada. Problema de construção. 3, dadas as 2 retas desiguais, subtrair da maior a reta igual à menor. Construção também com compasso. O problema 4, que esse é um problema interessante. Caso 2 triângulos tenham 2 lados iguais aos 2 lados, um a cada um, tem um ângulo contido pelas retas iguais, quer dizer, é um daqueles lados de semelhança de triângulo. Ele é demonstrado por absurdo. A primeira demonstração que tem um conhecimento matemático que está sendo acrescentado aqui, ela é feita pela negativa. Se eu puder, antes da Taimara, só adicionar uma coisa que, para mim, assim, mais do que as demonstrações por absurdo, que são super comuns, né, como o Vitor disse, sobretudo nos tratados de música, o Aristóxeno, por exemplo, sei lá, 80% das demonstrações dele são por absurdo, até porque ele dispensa matemática, mas eu acho muito curioso que nas proposições musicais do Euclides, ou Pseudo-Euclides, que seja, algumas delas não provam, na verdade, né? Elas recorrem à experiência auditiva, por exemplo, a 11ª, acho que é o caso mais paradigmático, recorrem à experiência auditiva para provar, né? Então ele vai tentar provar dizendo, bom, é dissonante, se soa dissonante é assim, se não soa dissonante é de outro modo. Então também é bem curioso esse método dele, né? De tentar juntar a parte matemática à parte da experiência e não fazer essa cisão, né, que a gente está tão acostumado a estudar nos tratados de música. Seria, então, por exemplo, assim, a experiência dita, vamos dizer assim, eu achei legal o que você falou, porque o ouvido vem em primeiro lugar, né? A experiência sensível é o que determina quais notas são, então não são. Por exemplo, no Euclides, nós vamos ver que tem que ter essa formalização matemática, né? E é por isso, acho que fica interessante olhar para esses 2 autores, porque eles discordam exatamente, exatamente nessa parte, né? Eles vão... Uhum. Ele usa o fenômeno auditivo como causa, né? No teorema ele usa como causa, então isso para mim é bastante estranho, mas muito interessante, né? Ele é um peripatético, né? Ele é um discípulo de Aristóteles, então podemos ver alguém que é mais empírico, né? O Aristóteles talvez aí também tenha sua influência, né? É legal isso. Por favor, Taimara, desculpa ter te cortado. Imagina, Nathalie. Gustavo, muito obrigada pela sua apresentação, eu gostei bastante. E eu tenho umas perguntas, e daí depois eu vou te escrever um e-mail, porque não estão diretamente relacionadas a isso, mas eu acho que você vai poder me ajudar. Eu acho que
Você mencionou, né, a parte construtiva ali dos elementos. Agora, e daí teve um slide que você explicou que na segunda parte da section canones, nas 20 proposições as últimas proposições elas eram construtivas. E daí eu fiquei um pouco na dúvida se essa parte construtiva das sections é essa parte do monocórdio, ou não sei, se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Sim. As primeiras proposições que eu falei que eram aritméticas, então ele vai dizer o que são as relações, né? O que é a quinta, Sim. qual que é a relação quinta, qual que é a relação quarta, o que é o tom. Por exemplo, quando você compõe uma certa quantidade de tons, ele vai ser maior ou menor que a quarta, maior ou menor que a quinta. Tudo aquilo que a gente explicou, quando a gente compõe quarta e quinta. A parte construtiva fala daquela parte do monocórdio e do tetracorde, quer dizer, como colocar as notas, como dividir esse instrumento encontrando as notas nele. Onde posicionar essas notas. Eu acho que por isso que eu falei que ela é construtiva, né? Uma parte ela fala daquelas notas fixas do tetracorde, olha, a quarta tem que ficar em tal lugar assim, claro, numa proporção matemática, depois um tom, depois outra quarta, então você tem tetracorde, você emenda outro tetracorde, então como ficam as relações de cada nota que está nesses lugares, e depois ele coloca aquelas notas móveis que nós comentamos. Ela é construtiva exatamente por isso, né? Dizendo aonde tem que ir as notas no monocórdio. Tá bom, entendi, obrigada. Mas pode escrever sim, fique à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Gustavo, obrigado pela exposição, como sempre, um prazer recebê-lo aqui na Areté, assim, e que seja a segunda vez de muitas. Né? Esteve uma vez no grupo de matemática, agora no grupo de música, e que venha outras vezes. Sempre muito, muito gostoso ouvir você e aprender com você. Eu também fiquei me segurando, você falou que ficou se segurando para não explodir a gente com matemática aqui, eu fiquei me segurando para não fazer perguntas também que explodam na matemática, mas aí depois a gente conversa. Sim. Eu fiquei pensando principalmente quando você falou daquela questão assim, o que é belo pode ser expresso matematicamente, ou o que pode ser expresso matematicamente é belo, porque a gente está num momento também, no grupo de matemática, do qual vários aqui também fazem parte, né? Olhando para as obras do Arquimedes, e principalmente o método. E a gente está se deparando também com uma questão lá no Arquimedes, que bom, então, há um elemento empírico que antecede a demonstração matemática, ou há uma demonstração matemática que depois se expressa no mundo sensível? E aqui você trouxe a questão da música, né? Bom, então, é o que você falou, primeiro vem o ouvido, primeiro eu escuto, entendo aquilo como agradável, depois eu tento uma explicação matemática. E como que isso se reflete também, então, nessa questão de buscar essas demonstrações que respeitem uma axiomática que já está estabelecida, ao invés de buscar uma outra explicação que seria baseada só no mundo empírico, né? Então, tanto a música versus matemática, como depois ali, pegando o Arquimedes, a gente poderia falar de uma física versus matemática, uma medicina versus matemática, e aí fazendo um baita de um salto para a revolução científica, qualquer coisa versus matemática hoje em dia. Então, parece que a linguagem que rege qualquer coisa para ser aceita como verdadeira, como certa, ou como bonita, como válida, precisa passar pela matemática. Né? Que queria ouvir um pouco mais dos seus pensamentos sobre isso. Opa, obrigado pela pergunta aí também. E também é sempre um prazer estar falando aqui, né? E como se diz, né? Quando um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, então a probabilidade de ele cair 3, 4 aí é maior. Mas agradeço o convite, né? Me sinto honrado e, claro, né? Que para mim é o lugar perfeito onde o campo que eu escolhi pesquisar se encaixa.
Olha, muito pertinente falar do Arquimedes. Deixa eu só olhar os meus livros aqui, ver se eu consigo bater o olho nele. Não, não achei. Mas tem um livro que o Kocherb escreveu. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Ele vai falar um pouquinho do método, tá? O Fábio Kocherb escreveu. Ele vai traduzir o método, na verdade. E eu achei muito pertinente você trazer o Arquimedes para a nossa roda, porque ele é um caso bem nessa linha, porque o Arquimedes, por exemplo, ele é um cara que vai falar que ele fazia os experimentos, mas que ele próprio não se convencia, ele precisava depois demonstrar geometricamente. Quer dizer, né, a legitimação do conhecimento se dava pela demonstração, não pelo experimento, por mais que estava certo. Eu fiz até um trabalhinho, quando eu estava lá no Paraná, num evento sobre isso, que esse Giuseppe Cambiano, que eu falei, esse Giuseppe Cambiano, ele tem um texto muito legal sobre o início dos manuais na Grécia. Então, por isso que eu falei daquele do Policleto, que ele começa com esse, que chamava cânone. E como que a coisa surgia, né? Começava na oficina, começava ali na verdade, uma substituição da oralidade, mas era uma coisa feita para estar dentro da oficina só. Quer dizer, o mestre escrevia para não ter que ficar falando toda hora para o discípulo. Então ele falava, olha, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada aqui. Se a dúvida persistir, você me pergunta. Era para economizar tempo. E aí a coisa foi ganhando outros valores e saiu, né? Caiu o mundo afora, como a gente diz hoje. E o Arquimedes, então eu comecei a olhar a diferença da escrita euclidiana para a escrita do Arquimedes. E a diferença é enorme. O Arquimedes ele é extremamente rico porque ele tem, né, o que eu vou chamar lá de preâmbulo epistolar, né, sei lá, inventei essa expressão, que os textos do Arquimedes são cartas. Isso é ótimo, porque ele diz, salve fulano. Sei lá, né, aqui em Siracusa choveu ontem, como é que tá aí, né? Brincando, mas quer dizer, a gente tem um retrato dessa comunidade matemática trocando informações. E o Arquimedes, às vezes, ele resolvia o problema que era mandado para ele e não falava para o interlocutor. Ele falava, olha, eu resolvi, se vira aí. Então, a gente já começava a ver uma competição entre eles. Então, essa questão dos manuais, né, é muito importante. E o Arquimedes também, ele falava que ele fazia, né, ele construía as coisas. E depois ele precisava sentar e falar, tá, agora como é que eu coloco isso na linguagem, e aí a gente vê o peso dessa tradição euclidiana, né? Como é que agora eu preciso colocar nessa linguagem comum, que independente dele repetir o experimento lá, está mostrado que isso vai dar certo e que vale. Bom, tanto é se a gente fazer aí a conexão que o Arquimedes era o Superman do Galileu, né? O maior herói do Galileu era o Arquimedes. Como você falou, né, a gente já faz saltos aí para a ciência moderna, depois vem Newton e o cálculo, enfim. Mas só para dizer isso, né, que essa questão do Arquimedes ela é muito pertinente porque é esse mesmo caso. E essa questão da estética, que ela tem que obedecer aí a certos padrões, tanto que uma das coisas que também eu falava bastante para os alunos, né, um dos conceitos de beleza é a simetria, né? Infelizmente, a natureza não foi generosa com isso, mas, digamos assim, considera-se que uma pessoa bela é aquela que traz, dividido ao meio, os dois lados são muito simétricos. Né? E toda pessoa, todo mundo, né, quando vai comprar tênis, eu preciso experimentar os dois pés porque um é maior que o outro, sei lá, né? Às vezes você vai colocar o fone de ouvido, eu tenho esse problema, esse fone de ouvido que é auricular, tem um lado que cai. Poxa, né, é diferente. Então, o conceito de beleza está calcado numa ideia de simetria, toda uma questão geométrica, podemos falar, e por isso que o pessoal gosta bastante de fractais, que tem essa questão da simetria, né? Uma coisa que você mostra lá, uma coisa de Mandelbrot, todo mundo, nossa, o que é isso? É uma pintura? Quem é esse pintor? Não, isso daqui foi um software matemático que fez isso, né? Então, passa por essas questões, e a física também é uma delas, bem lembrado, bem pertinente. Um exemplo interessante disso na música que o Henrique, né, que vocês estavam discutindo, é o intervalo de 11ª, né? Que tem uma rátio epimérica, então, portanto, ele deveria ser dissonante, mas quando tocado ele soa consonante.
E aí vários teóricos pitagóricos tentaram dar diversas saídas para resolver esse problema, né? Eu acho que o Pseudo-Euclides não chega a tratar disso, né? Mas o Porfírio, o Ptolomeu, eles tentam resolver isso, porque como pode ser, né, uma rátio epimérica produzir uma consonância, né? Tá fora da regra matemática. Então, talvez, Sim. quem sabe, o dado empírico venha antes da matemática, e não... Exato. Eu não sei exatamente se vai ter essa relação, mas o que me vem à cabeça agora aqui é, bom, na música mais moderna, né, que é a questão do trítono, que é aquele intervalo que soa, quer dizer, recebeu na Idade Média o nome de diabolos em música, né, quer dizer, recebeu uma etiqueta maligna, porque era algo que teoricamente não resolve bem. E aí nós temos nós carregamos, na verdade, essa herança de que ele não é um som agradável, mas espera lá, né? Não é agradável para quem? Então, quer dizer, foi dado a ele uma etiqueta de um intervalo dissonante, uma coisa que soa feia, né? Que não podia tocar essas músicas, que era proibido ter esse tipo de coisa, mas, na verdade, a questão é que porque ela não resolve, vamos dizer assim, teoricamente. E os estudiosos da música antiga, uma coisa bem interessante que eu gosto de ouvir eles falar é que, olha, ninguém tem ouvido perfeito para essa música grega, né? Ninguém sabe como ela era para valer, né? Então, como a gente falou lá da música enarmônica, que teria intervalos que não existem para nós, na nossa música, sabe? Tem até uma questão nós vemos, por exemplo, que a música é afinada lá em 440, né, Hertz, a nota lá, e que na Idade Média eles afinavam, tinha outra afinação, que acho que era 444, não sei se era uma outra. E que o pessoal até discute teoricamente que, olha, isso era o que era mais próximo daquilo que se ouvia antigamente e soa mais bonito, sei lá. O que quer dizer esse mais bonito, né? Voltando à questão. Comercialmente é o 440 Hz, o Lá, mas a música grega, por exemplo, era algo completamente estranho, né? Então, o que soaria agradável a eles e o que soaria dissonante a eles é algo assim muito muito intrigante, né? É algo realmente espetacular. Infelizmente a gente não tem máquina do tempo, né? Senão seria legal ouvir isso. Eu tenho mais uma questão, mas eu não queria também, se alguém que ainda não falou for falar, também não é nada de vida ou morte, como para retomar a lenda dos pitagóricos. Senão, eu queria perguntar a sua opinião, Gustavo. Eu estava lembrando, não diretamente sobre a Sextio Canonis, mas eu estava lembrando aqui sobre a questão da proporção, da analogia, né? Eu acho que é o Zabó, não sei pronunciar o nome dele, né? Que naquele livrinho, O Início da Matemática Grega, ele tem a ideia que as divisões do monocórdio pelos pitagóricos teriam gerado a ideia de proporção, né? Que é a própria ideia de proporção, né? Com os intervalos que estava mostrando, né? 2:3, etc. E quando você tem que fazer, né, fazer equivalências, né, que o 1/2 para a oitava é o mesmo do que 6/12, né? Ele fala, na hora que se divide em 12, você vai encontrando equivalências de intervalos, e que aí estaria a gênese da noção de proporção, de analogia, que depois essa ideia iria para a matemática, né? Eu acho uma ideia muito sedutora, assim, parece ser incrível, mas é difícil de julgar pelo que a gente conhece tão pouco dos pitagóricos, né? Pelo tratamento, assim, como que aparece a proporção na Sextio Canonis? Você acha que esse tipo de hipótese faria sentido? Você vê um papel da proporção aí entre a música e a matemática que poderia ir de uma para outra no caminho da gênese do conceito? Do conceito, da forma de pensar, né? Sim. Ela é bem sedutora mesmo, viu? É uma ideia muito... E acho que para talvez avançar um pouquinho nesse sentido, tem infelizmente, outro buraco negro, que se chama Euclides. A gente não sabe nada dele, né, a respeito dele precisamente. Como estava comentando, né, ele escreveu um tratado, um manual, que ele não coloca nada de pessoal ali, né, ele não fala o que ele escreveu primeiro. Então, tudo entra na especulação. Por exemplo, nos livros aritméticos, onde ele vai começar a tratar de relação. Deixa eu até ver aqui, por exemplo, no livro 7, onde que isso mais ou menos aparece,
Porque poderia ser um caminho, mas ela tem, a relação, de fato, ela tem uma coisa aritmética, porque ele começa definindo unidade, depois ele define número, depois define quando o número é parte de um número, tá vendo que já entra sem anunciar nada. O número é parte de outro, é divisor. Essa própria ideia de divisor e múltiplo já contém aí o que você falou de relação. São números que estão em relações. Par é o que é dividido em dois, tal. Depois ele vai definir ímpar, número par, par de vezes, número ímpar de vezes, tal. Depois vai número composto, vamos ver, vai ali lá na definição 17, quando dois números tendo multiplicados, faça um número e tal, de fato ele vai entrar nessa... O que eu quero dizer é o seguinte, assim, tentar investigar uma possível, se for possível, talvez uma ordem de como talvez as coisas seriam, como elas se organizariam, que não é porque ele começa da geometria que primeiro viria a geometria. Uma coisa que nós acho que podemos falar com segurança, com alguma segurança, né, com uma mínima segurança aí, é que a estereometria foi a última. E eu me baseio no quê? Lá no Platão, de novo, na República, no capítulo 7, o livro 7, no currículo matemático, quando ele vai falar para o Glaucon que, né, ele fala, primeiro vem a aritmética, a geometria, depois vem qual? Ele fala, depois vem, eu não lembro se é a harmonia. E aí o Sócrates fala, não, mas você está pulando uma. E ele fala, qual? Aquela que ainda não tem nome, aquela que precisa ser estudada, aquela que precisa de incentivo para se desenvolver, aquela que estuda, né, por exemplo, assim, a astronomia estudaria os sólidos em movimento, né, já que o céu é uma ciência do movimento, né, pensando aqui para os gregos. Grosso modo, aritmética, geometria, harmonia, astronomia. As duas primeiras são ciências de objetos imóveis, que Aristóteles vai falar. E as duas dos objetos que se movem, né? Música e o céu. Ele vai falar, primeiro tem que estudar os objetos geométricos, os sólidos em si e por si. E aí é a parte um pouco interessante, um pouco não, bastante interessante, porque o próprio termo estereometria, ele aparece lá num texto do Platão que não é unânime a sua autoria. Eu não lembro o nome dele agora, Epínomis. Tem um diálogo do Platão que chama Epínomis. A palavra estereometria ela é registrada no léxico de Platão só nesse diálogo, que é considerado um diálogo tardio e um diálogo que não há consenso que seria de Platão. Você pegar, por exemplo, a República, o Fédon, o Mênon, o Teteto, esses, assim, pelo menos ninguém em sua consciência discute que seria do Platão mesmo. E aí, o que se especula é que o Platão estaria fazendo uma referência ao Arquitas, porque ele vai falar, precisa de alguém que estude isso afinco, alguém que se dedique, alguém que seja... Né, ele vai descrever uma pessoa, né, ele seria um alguém que os estudiosos vão falar, olha, a figura de Arquitas mais ou menos se encaixa nesse alguém que o Platão está falando aí. Então, poderia ser ele, e foi o Arquitas que começou a estudar os sólidos. Então, digamos assim, se são ciências irmãs, né, vamos pensar que a astronomia seria a mais velha de todas, que é o que eles herdaram dos egípcios e babilônicos, tem todo o intercâmbio, e a estereometria, os sólidos, são a mais nova, é a caçula. Aí seria a questão de tentar colocar uma ordem entre elas. Porque eu digo assim, para ver aonde a relação aparece primeiro, né? Se seria nos livros geométricos ou nos livros aritméticos. Mas aí eu dei toda essa volta, né, para esse argumento que você falou que é muito tentador, né? Muito bom, porque você coloca duas coisas em relação. Eu não consigo, pelo menos assim, agora, de sopetão, pensar outra coisa que os gregos colocariam em relação, né? Do que pegar uma corda, bater e pegar outra e achar outro som e falar, peraí, que esse é com relação ao outro. De novo, a experiência vem primeiro. Eu acho que eu, pelo menos, viria dessa maneira.
Legal, obrigado, Gustavo. Ainda no que o João perguntou, eu fico pensando, porque existe uma corrente atual, né, que diz que o monocorde, ou o canon, não era parte do estudo de harmonia e não havia sido inventado, pelo menos até a época, né, do Euclides. E quais seriam os outros métodos para se chegar a isso, né, a essas proporções? E essa é uma questão gigantesca e muito difícil. E aí a resposta mais simples seria dizer, bom, eles comparavam cordas de instrumentos, então cordas de liras, ou tubos de aulos, ou o trígono, né, que inclusive é um triângulo, então você tem as cordas em tamanho decrescente, então seria muito simples de comparar e tudo mais. Mas ainda assim eu fico pensando, quando por exemplo, o Filolau fala dos métodos para se obter consonância, que você até mostrou no slide, né, então tem o geométrico, harmônico e tudo mais, aquilo é tão complexo para se fazer, assim, com uma base instrumental, então eu queria perguntar para você se você acha que de fato, assim, é matematicamente possível fazer isso com instrumentos musicais corriqueiros ou até com diagramas desenhados, ou se você pensa que esse tipo de raciocínio exigiria mesmo um instrumento mais técnico? De fato, é uma pergunta bem, digamos assim, grande. Parece, eu digo até por conta desse percurso, né, que eu segui estudando essas coisas, lendo Euclides e olhando lá essa sequência, né, de cria um instrumento de corda, de uma única corda, depois uma régua que marca os intervalos ali, né, que seria o prototraste, vamos dizer assim, né, e depois isso passa para um modelo que é puramente matemático, facilita a vida. Eu acho que o problema aí do pitagorismo, de casar o instrumento, a experiência cotidiana, sem, vamos dizer assim, sem o monocórdio, sem toda essa parte do monocórdio, escala, eu acho que entra não, né? Fica dentro do contexto pitagórico, porque eu penso que envolveria a questão dos incomensuráveis, que acho que a dificuldade toda é colocar a coisa em padrões de números inteiros, sendo que as relações são relações entre números. Mas como a gente vê lá, que eu citei o Mênon do Platão, é uma relação entre lados de quadrados. E um lado é incomensurável. Quer dizer, um lado não incomensurável, que eu uso esse termo porque eu não gosto de usar. Aí pode ser coisa de quem trabalha com história, né? O anacronismo eu falo que é o pecado original do historiador, né? Já nasce com devendo já, né? Porque a gente sempre estuda alguma coisa fora da época que a gente está. E eu evito falar em racionais com relação ao que os gregos faziam de tudo quanto é jeito, né? Eu não vou sempre falar incomensuráveis. Prefiro explicar o que é incomensurável do que usar irracionais. Incomensurável é aquilo que não pode ser medido por número. Pronto. Né? Eu pego um segmento, eu divido ele, né? Eu consigo dividir ele em segmentos, eu sei que, bom, tem uma unidade aqui e eu meço ele por aquela unidade. Incomensurável é o que não pode ser medido. Eu acho que o grande problema, talvez, da experiência estaria isso. Acho que envolveria uma coisa muito mais geométrica, e as relações aí seria algo que eu não sei assim como os gregos enfrentariam para representar isso. Até porque, de novo, voltando no Euclides, né? Depois dos livros geométricos e aritméticos, o livro 10 é o livro das magnitudes, que é o livro onde Euclides mistura tudo, quer dizer, ele trata comensuráveis e incomensuráveis da mesma maneira. Então, talvez essa saída de Euclides, né, que foi posterior, que é aí o grande problema talvez do pitagorismo, né, a questão dos incomensuráveis, eu acho que ela estaria mais presente na música se a gente prescindisse de um monocórdio para fazer esse estudo. E como eu falei, na Sectio Canonis também tem diagramas, mas os resultados mesmo, a força dos resultados está nas relações numéricas. E são ilustrativos, claro, mas aí acho que eu penso que a geometria teria um peso talvez maior por essa questão incomensurável.